O segredo escondido nas sombras está prestes a ser revelado. Enquanto Al retorna de seu treinamento com uma força que desafia as lendas, Astrid se vê dividida entre a fé cega em seu mestre e o medo de um mal desconhecido. Com o destino de Berk pesando sobre seus ombros e a compreensão de que os maiores poderes podem vir das fontes mais improváveis, o tempo das mentiras e dos disfarces está chegando ao fim. Preparem-se, pois o verdadeiro jogo de poder começou. Reencarnado em Frozen, o Mestre dos Elementos. Parte 26. Capítulo 396. Al, que tipo de desdobramento bizarro é esse? O combinado era sermos companheiros, como ela virou mestre do nada. Será que o biscoito de tradução omitiu alguma informação importante? Será que eu comprei algum item de conteúdo adulto sem querer? Não, por favor, eu não quero ser banido. Cough, é você, Lei? Era você quem estava falando agora há pouco? Al perguntou novamente. Na verdade, era uma pergunta retórica, só estavam os dois ali, se não era ele, só podia ser ela. Quem mais seria? Se alguém se aproximasse, ele seria o primeiro a saber. Sim, mestre, eu mereço. Al ficou um pouco chocado com a resposta. Bom, de qualquer forma ela é uma montaria, então não vou corrigir agora. Ele perguntou meio sem jeito. Como você está se sentindo agora? Ainda não consigo me comunicar com aquela força dentro do meu corpo. Lei disse com um tom de frustração, sem perceber que Al, na verdade, não estava perguntando sobre isso. Não, tudo bem, não temos pressa com isso. Al riu de forma sem graça, tentando disfarçar a situação anterior. Lei ficou confusa. Por que o mestre estava agindo de forma tão estranha? Embora eu não consiga me comunicar com ela, sinto que é muito poderosa. E sinto que ela é tão importante quanto a minha própria vida. É mesmo? Al assentiu. Pensando bem, fazia sentido. Provavelmente os dragões deste mundo nem saibam o que é isso, tratando apenas como um instinto, sem nunca terem parado para pensar de onde vêm suas habilidades. Parece que o Senhor do Mundo os fez ignorar isso subconscientemente. Afinal, se a raça dos dragões se tornasse poderosa demais enquanto a raça humana não progredisse, este mundo acabaria logo. Independentemente do mundo, geralmente os humanos são os protagonistas entre o céu e a terra. Parece que este mundo segue a mesma lógica. Por que o Al ainda não voltou? Astrid estava sentada à mesa, olhando para a comida e divagando. Eram todos os pratos que Al gostava. Ela pensou que, como ele finalmente havia saído de seu treinamento isolado, deveria recompensá-lo. Mas o sujeito simplesmente desapareceu para algum lugar desconhecido. Que raiva! Malvado. Eu queria exibir os meus resultados. Olhando para o número 60 no painel da sala de treinamento de gravidade, Astrid já imaginava a expressão de surpresa de Al. Com esse pensamento, a imagem de Al surgiu novamente em sua mente. Aquele rosto que permanecia calmo, não importava a situação. Enquanto pensava, ela começou a ficar fascinada e soltou um riso bobo, parecendo uma garotinha apaixonada. Pensando bem, assim que a competição terminasse, ela poderia ir embora com ele para bem longe, não é? Só de imaginar, ela já ficava animada. Quem está aí? De repente, a expressão de Astrid mudou. Ela sentiu algo se aproximando e era muito provável que fosse um dragão. Já chegou a hora de enfrentar um? Astrid segurou a espada que Al lhe dera e preparou-se para sair pela porta, sentindo um frio na barriga. Ela não esperava que tamanha confusão acontecesse justo quando Al não estava. Ela lembrava que Al dissera que ninguém conseguiria entrar naquela barreira, a menos que fosse alguém extremamente poderoso, alguém que até ele precisaria levar a sério. Certa vez ela trouxe Bocão ali e percebeu que ao se aproximarem, as pessoas desviavam automaticamente sem notar nada de errado. Naquele momento, a imagem misteriosa de Al se enraizou profundamente no coração dela. Comparado a Al, os garotos da vila pareciam estar apenas brincando de casinha. Sem falar no filho do chefe, que ninguém sabia por onde andava vadiando o dia inteiro. Ir embora dali parecia ser uma ótima escolha. Ela não aguentava mais aqueles sujeitos bobos. Abrindo a porta, Astrid escondeu-se rapidamente em um arbusto próximo à entrada. Sob o brilho do pôr do sol, ela finalmente viu a figura do invasor. Realmente era um dragão. Astrid apertou o cabo de sua espada em silêncio, fixando os olhos no dragão gigante no céu. Diante de um ser mais forte, era preciso tentar um golpe crítico logo de cara. Ela tinha que resistir até o Al voltar. Ao ver Astrid saindo da sala de treinamento, Al ainda estava curioso sobre o que estava acontecendo quando Astrid esquivou-se para dentro do mato, ocultando sua aura. Al achou graça e deu um tapinha na cabeça de Lei. Tudo bem, pare de tentar se comunicar com a energia interna por enquanto. Você está assustando um membro da nossa família. Família? Lei inclinou o pescoço de forma fofa e, seguindo a direção do dedo de Al, viu a garotinha escondida no mato, pronta para atacar. Aquela é a família do mestre? Claro. E no futuro, ela será sua família também. Oh, entendi. Então vamos descer agora? Espere. Al interrompeu a descida de Lei e gritou. Astrid, sou eu. Voltei. Al? Astrid ouviu aquela voz familiar e sentiu um calafrio de empolgação, mas logo pensou, não. Al disse que era preciso manter a vigilância a todo momento. O inimigo poderia usar truques, como mudar a voz ou a aparência para enganá-la. Seria possível que este fosse um desses inimigos? Que perigo! Quase caí nessa. Astrid colocou a mão no peito e soltou um suspiro de alívio. O Al realmente é o melhor professor. Não importa quem você seja. Vá embora agora ou eu não serei gentil. Astrid gritou de volta. Como agora tinha certeza de que o outro lado era um ser humano, não precisava ter tanto medo. Sou eu mesmo, Al. Al não sabia se ria ou se chorava. Parecia que os ensinamentos que ele dera acabaram se voltando contra ele mesmo. Não acredito. A menos que... Tudo bem, eu provo. Teve uma vez, durante uma tempestade forte com trovões, que você correu para o meu quarto para dormir comigo. Quando acordou, viu que tinha uma marca de floco de gelo no peito. Aquilo era energia que deixei para te proteger, e também. Para. Idiota. A voz irritada de Astrid ecoou de dentro do mato. Capítulo 397. Venha, coma mais.
Você deve estar morrendo de fome depois de esperar tanto tempo, não é? Sentado à mesa, Al usou os pauzinhos para pegar uma coxa de frango grande e ofereceu a Astrid, que ainda estava emburrada e com o rosto corado. Não vou comer, seu malvado. Astrid virou o rosto insatisfeita, cruzando os braços e realçando sua silhueta. Como esse idiota podia dizer coisas daquelas? Ele não tinha vergonha? Eu sempre me perguntei por que aquela marca apareceu, e agora descubro que foi esse malvado. Que droga! Ele nem tenta me agradar e ainda fala dessas coisas na frente de uma dragão? Certo. Como eu pude esquecer o problema mais importante? Astrid sentiu que algo estava errado e virou-se, ainda que contrariada, para perguntar. Você? Ela ia perguntar, mas ficou irritada ao ver que Al já estava comendo sozinho, sem insistir em agradá-la. Poxa, você podia ter insistido por mais meio minuto, pelo menos. Mas ao ver a tigela à sua frente cheia de comida como uma pequena montanha, Astrid deu um leve resmungo. Pelo menos ele ainda tem consideração. Você saiu e trouxe um dragão de volta? Mas não precisava demorar tanto tempo assim, precisava? Você acha que um dragão que desperta o meu interesse seria algo simples? Al olhou para ela com desdém. Você quer dizer que ela tem a linhagem de um rei dragão? Isso, argue. Após ouvir, Astrid olhou para a porta e falou com cautela, soltando um suspiro de choque no final. Isso era inacreditável demais. Com todo o ensinamento e explicações de Al, Astrid já compreendia as diferenças e hierarquias entre os dragões, além da força misteriosa dentro deles. Quando Al mencionou um rei dragão antes, ele disse que não havia muitos neste mundo. Como ele conseguiu atrair um em apenas uma tarde? Será que é mentira? Olha só para você, se não fosse um de nível supremo, eu precisaria ir pessoalmente? Al deu outro olhar de desdém. Realmente, parece que a garotinha ainda não tem uma noção real do poder dele. Supremo? Você quer dizer aquele tipo que comanda todas as raças de dragões, o mais forte e sábio, um rei dragão supremo? Não pode ser, pode? Astrid ficou tão assustada que mal conseguia falar direito. O que mais seria? E mesmo este rei dragão supremo, para mim, ainda não é o suficiente. Em combate é apenas um estorvo, serve no máximo como montaria por enquanto. Al disse calmamente. Apenas montaria. Astrid estava estupefata. De onde vinha o Al, afinal, para não dar importância nem a um rei dragão supremo? Aquele era o dragão mais poderoso deste mundo, sem discussão. Você está comigo há tanto tempo e sua visão ainda não se expandiu? O que é um nível supremo? Nesta ilha, contando com a minha, já existem 2 dragões que podem se tornar reis dragões supremos no futuro. Al acrescentou. Na verdade, apenas o Fúria da Noite abençoado pelo mundo teria esse direito, mas Al não acreditava nisso, com ele por perto. A Fúria da Luz com certeza também conseguiria. 2? Onde está o outro? Porque eu não sei. Astrid perguntou. Ela percebeu que estava começando a ficar mais calma e voltou a usar os pauzinhos. Pelo visto, a coragem se desenvolve sendo levada ao limite. O outro, aquele já foi domado por alguém. Não precisa se preocupar com desastres. Al disse, parecendo ler os pensamentos de Astrid. Ah, entendi. Espera aí. Domado por quem? Se algo assim acontecesse, toda a ilha de Berk já estaria sabendo, não? Quem é? Astrid murmurou para si mesma em choque. Bem, não diria domado. Estão mais na fase de se conhecerem, por isso ainda não foi revelado. Além disso, se o povo da sua ilha soubesse de algo assim, o que você acha que eles fariam? Al rebateu. Isso. Astrid ficou em silêncio. A mentalidade dos habitantes da ilha ainda era fechada. Se ouvissem algo assim, seria o caos. Até ela mesma só acreditou após as exaustivas explicações de Alameda pensando bem, como ela era boba antigamente. Aquelas roupas, aquele jeito de comer, até os banhos eram de qualquer jeito. Era muito selvagem. Se não fosse pelo Al, ela provavelmente ficaria presa naquela ilha para sempre. Mas quem é essa pessoa? Quem aceitaria ser amigo de um dragão? Haha, ele deu sorte. O dragão estava ferido e ele aproveitou a chance. Além do mais, esse garoto não consegue matar nada. É um verdadeiro santo ponto. Al comentou. Sinceramente, quando ele assistiu ao filme, nem sabia como descrever aquela personalidade, inclusive nas sequências. Um garoto que não mata nada? Será que é o filho do chefe? Astrid arregalou os olhos, incrédula. Foi mesmo uma pessoa assim que domou um rei dragão supremo? É por quê? Ficou com inveja? Al brincou. Você, o que está dizendo? Como? Como eu teria inveja? Astrid gritou, irritada. Tudo bem. Ficando comigo, você terá coisas muito melhores no futuro. Al riu e afagou a cabeça de Astrid. Pensando bem, este não é um mundo de anime, mas como ainda assim existe uma loira teimosa e orgulhosa por aqui. Será que loiras de personalidade forte são uma regra universal? Capítulo 398. Lei. Como está a primeira refeição na casa nova? Al levou Astrid para fora, onde Lei estava devorando alegremente um peixe grande. A forma como comia não era nada elegante, mas elas não se importariam com isso de qualquer maneira. Irmão Al, você tem certeza de que está é uma dragão com linhagem de dragão alfa? Para mim, ela parece mais um mascote. Astrid comentou, e não era de se estranhar que pensasse assim. Afinal, a aparência do Fúria da Luz era muito enganosa. Por ser um filme voltado para crianças, não poderia ser algo excessivamente feroz. Enquanto falava, Astrid chegou a estender a mão. Olhando para a pequena mão que se aproximava, Lei engoliu um peixe de uma vez e soltou um ganido confuso, pedindo ajuda Al com o olhar. Haha, não tem problema. Você pode falar. A Astrid é diferente dos outros, ela é sua família. Al olhou para aqueles grandes olhos pidões, ouviu o ganido e não conteve o riso. Ela era esperta. Com medo de assustar as pessoas por saber falar, voltou a usar o método mais primitivo de comunicação, ser fofa. Haha. Irmão Al, que bobagem você está dizendo? Como um dragão poderia falar? Tudo bem, mestre. Falou. Realmente falou. Isso. Astrid deu um pulo e correu de volta para o lado de Al, buscando proteção. O quê? A destemida Astrid ficou assustada e fugiu? Não, não é isso. Como um dragão pode falar a língua dos humanos? Ei, já te disse que estando ao meu lado, nada é impossível. Al deu de ombros e aproximou-se para dar tapinhas na cabeça de Lei. Isso também foi obra sua, irmão Al? Aham.
Astrid não sabia como descrever seus sentimentos. Desde a criação de objetos do nada no início até agora, fazendo um dragão falar, o que mais o irmão Al não era capaz de fazer? Não fique aí parada, dê um oi rápido. Al apressou Astrid, que continuava estática. Olá. Astrid, vendo os dois pares de olhos de dragão e humano fixos nela, cumprimentou de forma atrapalhada. Olá, Astrid, hehe. Lei também cumprimentou e soltou duas risadas bobas no final. Parecia estar feliz por ser aceita por uma nova amiga. Al, vendo Lei daquela forma, sentiu que algo estava errado. Parecia que ele tinha criado a elegante fúria da luz do filme original do jeito errado? Não importa. De qualquer forma, é apenas um animal de estimação. Irmão Al, você a trouxe porque pretende treinar um dragão alfa? Astrid perguntou animada. Um dragão alfa? Só pode existir um no mundo inteiro. Embora ela ainda estivesse crescendo, com o irmão Al por perto, não seria algo simples? Mais ou menos isso. Caso contrário, montá-la por aí seria uma vergonha, não acha? Vergonha? Isso? Astrid cobriu o rosto com a mão, sem saber o que dizer. Se não fosse o Al dizendo aquilo, ela teria vontade de bater nele. Quem treina um dragão alfa apenas para parecer mais estiloso ao montar nele? Pois é, o objetivo de Al era exatamente esse. Não fique aí parada, venha sentir também. Isso vai te ajudar a não ter tanto medo de dragões no futuro. Eles na verdade têm muitos pontos fracos. Convivendo aos poucos, isso ajudará muito na sua competição de matar dragões. Já estou indo. Astrid respondeu e aproximou-se lentamente. Enquanto caminhava, ela perguntou. Irmão Al, você disse na frente dela. O nome dela é Lei. Certo, você diz isso na frente da Lei. Não tem medo de... Fique tranquila, ela é da raça Fúria da Luz. Fúria da Luz. Aquela que é uma das raças rejeitadas pelos outros dragões? Astrid exclamou. Parecia que ela tinha estudado bem essa parte. Talvez a história dos vikings estivesse bem preservada, caso contrário. Como as pessoas de agora saberiam de coisas tão antigas? Espere um pouco. Ela é da raça Fúria da Luz, que é rejeitada, mas possui a aptidão de dragão alfa. Isso quer dizer que o outro dragão na ilha com aptidão de dragão alfa é o misterioso Fúria da Noite? Você é bem esperta. Percebeu rápido. Al sorriu. Então, a raça Fúria da Luz deve sofrer muito, não é? Astrid aproximou-se e acariciou gentilmente a cabecinha de Lei, com os olhos cheios de ternura e compaixão. Al demorou um instante para reagir. Parecia que a garota sabia como os Fúrias da Luz eram tratados. Ela estaria se lembrando de si mesma? Pensando nisso, Al colocou sua mão grande sobre a cabeça de Astrid. Fique tranquila, você não estará mais sozinha. Astrid olhou para Al com lágrimas brilhando nos olhos, mas conteve-se. Em vez disso, abriu um sorriso radiante e assentiu firmemente. Sob o brilho das estrelas no céu noturno, estava a esperança infinita da jovem pelo futuro. Irmão Al, é tão bom ter te conhecido. Capítulo 399. Os dias foram passando um após o outro. Na verdade, não havia passado muito tempo, mas Astrid e Lei sentiam-se extremamente produtivas. Especialmente quando Lei entrou pela primeira vez na sala de treinamento de gravidade. Ela percebeu que aquele treino a ajudava a se comunicar com a energia dentro de seu corpo, o que a deixou animada instantaneamente. Ela passava mais tempo na sala de treinamento do que Astrid, quase vivendo lá dentro. Se a sala do sistema não fosse tão resistente, já teria sido destruída várias vezes. No entanto, hoje foi um pouco diferente. Astrid voltou da vila com uma notícia. O chefe da tribo queria vê-lo. Após ao perguntar detalhadamente, soube que aquele bravo viking levou sua frota para procurar o lugar onde ninguém jamais pisara. Bem, a esta altura, Soluço provavelmente já tinha ido lá guiado pelo Fúria da Noite. Como Astrid treinava com Al todos os dias, ela não prestava atenção em Soluço e não se sabia se as coisas seriam como no filme original. Voltando ao assunto, como foram explorar aquelas terras perigosas, o resultado foi trágico. Dizem que partiram 7 ou 8 frotas, e agora apenas o grande navio do chefe retornou. O navio estava em frangalhos, parecendo em estado deplorável. Al sorriu. Se não fosse por isso, ele quase teria esquecido esse ponto da história, que é crucial antes da competição de matar dragões. Introduzia a existência de um rei dragão e preparava o terreno para a derrota dele mais tarde. Isso deu um estalo em Al. Por que deixar Lei tentar entender sozinha a força interna? Tornar-se o rei dragão não seria um atalho rápido? Pode ser. Já faz tempo demais, finalmente algo divertido para fazer. Al espreguiçou-se e saiu da barreira com Astrid. Bocão e o chefe já estavam esperando. Parecia que sabiam da existência da barreira, mas, sem permissão, não podiam entrar e sair livremente como Astrid. O senhor. A expressão de Bocão tornou-se ainda mais respeitosa. As habilidades desse aventureiro superaram em muito suas expectativas. Temos um favor a pedir. O chefe não esperou Bocão terminar e curvou-se ao falar. Essa viagem abalou profundamente sua autoconfiança. De tantos membros do clã que levou, voltaram apenas alguns. Ele não sabia como prestar contas. Ao ouvir Bocão falar sobre o aventureiro que permaneceu na ilha esses meses, ele teve esperança. Ao ver a barreira incrível, tomou uma decisão e fez o pedido formal. Embora tivesse imaginado que esse dia chegaria, não pensou que seria assim. Felizmente, usou a jovem Astrid como desculpa para manter o rapaz por perto. Enquanto falava, olhou para Astrid atrás de Al. Ela estava muito mais desenvolvida do que meses atrás. O chefe concluiu que estar perto de certas pessoas mudava alguém. A Astrid de agora não era a mesma de antes, e ele abandonou totalmente a ideia de tê-la como nora. Ao ver o chefe coberto de poeira curvando-se em súplica, Al suspirou. Eu disse que resolveria isso, porque partiram antes por conta própria. O chefe ficou sem graça. Ele não poderia dizer que na época, achou que Al não seria capaz de resolver tudo sozinho e quis ajudar. Esqueça, eu resolverei isso para vocês depois que o treinamento de matar dragões terminar. Ao ver a expressão dele, Al sabia exatamente o que ele estava pensando. Mas, de quantos homens o senhor precisará? Um viking corajoso não recua. O chefe prontamente se prontificou. Não será necessário. Não importa quantos homens vocês tragam, diante do rei dragão seriam apenas comida. Quando as coisas terminarem aqui, levarei Astrid comigo e de passagem eliminarei aquele dragão. Al acenou com a mão, desdenhoso. O senhor, tudo bem. Se querem paz, não causem mais confusão. Eu resolverei.
Podem ir agora. Sendo assim, nós vamos embora. Não queremos incomodá-lo. Bocão e o chefe se entreolharam e partiram. Vamos voltar. Sim. Espere. Astrid, espere. Astrid estava prestes a voltar para a barreira com Al quando ouviu um grito. O que vocês estão fazendo aqui? Não deveriam estar treinando hoje? Astrid perguntou, impaciente. Eram Melequento e Perna de Peixe. Hoje o Bocão e o chefe têm assuntos a tratar, então o treino foi cancelado. Perna de Peixe respondeu timidamente. Viemos ver como é a cara desse almofadinha que seduziu nossa deusa Astrid. Melequento limpou o nariz e falou rudemente. Você? Não ouse falar assim do meu salvador. Antes que Astrid pudesse explodir, Perna de Peixe não aguentou. Ele fora salvo pelos dois, mas nunca teve chance de agradecer nem sabia onde estavam. Hoje, instigado por Melequento, ele o seguiu e acabou ouvindo os insultos. Gordinho, isso não é com você. Hoje vim dar uma lição nesse almofadinha para Astrid ver que tipo de homem ele é. Melequento achava que estava sendo heróico, mas para Astrid ele era apenas repugnante. Olhando para a gordura nas mãos dele, ela pensava que a garota que se casasse com ele seria muito infeliz. Não precisa do irmão ao intervir. Eu fui treinada por ele. Se você não consegue vencer nem a mim, nem pense em se comparar a ele, pois eu não chego aos pés dele. Astrid cerrou os punhos, em postura de combate, e fez um sinal para Melequento vir. Isso? Perna de Peixe, o que você está dizendo? Você ainda quer lutar? Esqueça a luta, vamos para casa. Melequento acovardou-se na hora. Ninguém da idade deles vencia Astrid, muito menos agora que ela fora treinada. Então, ele apenas deu uma desculpa, fingiu-se de bobo e fugiu, levando Perna de Peixe junto. Ei, espere, eu ainda não terminei de falar. Astrid, aquilo no chão é meu presente de agradecimento por terem me salvado. A voz ia sumindo ao longe. Eles eram profissionais em fugir. Ha 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 ha. Seus amigos são muito engraçados. Tis, apenas um covarde. Realmente não dava para comparar as pessoas. Pensando no irmão Al e olhando para os outros, ela sentia que não valiam nada. Acorde, está sonhando acordada de novo? Ah, esse gordinho é legal. Enviou uma enciclopédia sobre dragões. Vou aproveitar para estudar também, vamos entrar. Ah, ó, já vou. A propósito, o que vamos comer hoje à noite? Ainda é tarde. Por que pensar nisso tão cedo? Que incômodo. Capítulo 400. Ao mesmo tempo, sobre o vasto oceano, entre as nuvens altas, Soluço, alheio ao perigo que se aproximava, realizava um treinamento de voo com fúria da noite. Esses poucos meses mostraram a Soluço o charme dos dragões. Eles não eram espécies malignas como os mais velhos diziam, pelo contrário, eram até um pouco fofos. Durante esse tempo, ele usou todas as características que aprendeu com Fúria da Noite, ou melhor, o Banguela, durante os treinos na arena. Por exemplo, o medo de enguias elétricas, o gosto por peixe cru, o hábito de perseguir coisas brilhantes e o gosto por coceiras. Todas eram formas de acalmá-los. Isso lhe mostrou um novo caminho, uma nova era onde humanos e dragões conviveriam em harmonia. Mas ainda não era o suficiente. Ele não tinha habilidades para convencer seu pai. Precisava dominar mais ou encontrar uma oportunidade de mudar os conceitos tradicionais das pessoas. Infelizmente, seu pai partiu em expedição e não sabia de sua mudança, mas ele desejava muito que as pessoas aceitassem os dragões. Eles não eram símbolos do mal, mas sim parceiros da humanidade. Ha 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 ha. Mas agora voltemos à mentalidade de um jovem e acompanhamo-lo voando pelos céus. Poder voar livremente no céu, em qualquer época ou mundo, é um desejo no coração das pessoas. Quando você o realiza subitamente, obtém uma libertação. Alguém voando pelas nuvens pela primeira vez certamente estaria em êxtase. Foi assim com Al, e muito mais com o jovem Soluço. Ele estava sentado no dorso de Banguela, subindo e descendo excitado, mergulhando em direção à água e disparando para o céu, divertindo-se ao máximo. Foi nesse momento que o imprevisto aconteceu. Sem perceber, Banguela levou Soluço para dentro de uma névoa densa. O lugar estava cheio de uma aura sinistra e o ar parecia congelado. Ei, Banguela, onde estamos? Soluço perguntou nervoso. Estava tão empolgado que não percebeu quando chegaram a esse lugar estranho. Banguela também estava confuso. Por algum motivo, sentia algo chamando para lá. Uau, parece que invadimos o ninho dos dragões? Naquele ambiente escuro, Soluço, vestido de preto e deitado nas costas de Banguela, não foi notado. Ele viu dragões vindo de todas as direções indo para um mesmo lugar. Siga-os, talvez encontremos o lugar que meu pai sempre quis achar. Soluço baixou o visor e falou com Banguela. O jovem e o dragão, sem medo da morte, seguiram a grande horda de dragões para o fundo da névoa sombria. Parece que chegamos, uau! Ao ver abaixo um lugar semelhante a um vulcão, com chama subindo ao céu, Soluço não conteve o espanto. Vendo que todos os dragões iam para o mesmo ponto, Soluço fez Banguela segui-los. Deve ser a entrada, siga com cuidado. Soluço sussurrou enquanto observava ao redor. Graças à fonte de luz no centro, ele conseguia ver melhor o interior da caverna. Olhando para cima, viu quase todas as espécies de dragões mencionadas na enciclopédia. Logo chegaram a um espaço maior que parecia ser o centro do vulcão. Banguela, procure um lugar para pousar. Soluço puxou as rédeas e dirigiu Banguela para uma pequena plataforma, escondendo-se para observar. Viu que os dragões que chegavam jogavam ovelhas gordas ou peixes que traziam nas garras dentro de um enorme buraco. Eram levas incessantes. Eles capturam nossa comida como presas e jogam no buraco? Mas por que fazem isso? Por que não comem eles mesmos? Soluço murmurava. Nesse momento, um grôncle voou para perto, parecendo preguiçoso e até exibindo uma expressão satisfeita. Ao chegar sobre o buraco, ele vomitou apenas um peixe pequeno e preparou-se para sair. Foi então que o fenômeno bizarro ocorreu. O chão pareceu tremer e no instante seguinte, do buraco que parecia sem fundo, surgiu uma cabeça de dragão gigante e horrorosa, que engoliu o grôncle de uma vez. Os dragões que circulavam ali tremiam de medo e buscavam abrigo. Os olhos de Soluço encheram-se de choque. Nesse exato momento, o olhar do rei dragão cruzou com o dele. Oh, droga! Amigão, temos que ir. Rápido, rápido, rápido. Soluço puxou as rédeas apressadamente.
No último segundo, quando o Rei Dragão estava prestes a devorá-los, conseguiram escapar daquele lugar terrível. Ufa! Eles roubam nossa comida porque estão sendo ameaçados por aquele dragão maior. Com razão, a natureza deles é boa, mas estão sofrendo uma ameaça. Soluço analisou calmamente após recuperar o fôlego. Droga! Tenho que voltar rápido e explicar ao meu pai e aos outros, ou ao menos impedi-los de ir para a morte. Baixando o visor novamente e dando tapinhas na cabeça de Banguela, Soluço apressou-se para voltar à ilha de Berk. Hein? Encontrou? Tão rápido, isso foi um pouco inesperado. Parece que as pessoas favorecidas pelo destino são realmente especiais. Sentado em sua casa ouvindo o relatório dos soldados de sombra, Al mostrou uma expressão de interesse. Sendo sincero, depois de tanto tempo, ele ainda não vira um dragão de nível Rei Dragão de verdade. Já que é assim, Al abriu as duas portas das salas de treinamento de gravidade. Leia Astrid, parece que nossa missão será antecipada. Capítulo 401. Nós estamos voando. No alto do céu, Astrid e Al estavam sentados no dorso de Lei. Sentindo a brisa suave passar, Astrid não conseguiu conter o grito de empolgação. No entanto, ela esqueceu que estava aninhada nos braços de Al. Qualquer movimento que ela fizesse, ele podia sentir. Cough, cough. Não esqueça que temos negócios importantes a tratar, disse Al após tossir levemente. Assim, Astrid também percebeu a situação e xingou mentalmente, mas na superfície respondeu obedientemente. O rubor em seu rosto, contudo, não se sabia se era pela animação ou por algo mais. Mestre, derrotar o Rei Dragão realmente ajuda a me comunicar melhor com a energia no meu corpo? Lei naturalmente não entendia essas coisas. Ela só viera porque ao interromper seu treino na sala de gravidade dissera ter encontrado outro método de conexão energética. Caso contrário, ela não queria encerrar algo tão prazeroso. Você saberá quando chegarmos. Saiba que um Rei Dragão não é tão fácil de derrotar. Al sorriu, compreendendo o estado de espírito de Lei. Irmão Al, olhe para frente. Aquele lugar parece diferente de tudo. Astrid apontou subitamente para o horizonte. Sim, parece intimidador. Al olhou atentamente. Uma área coberta por névoa densa, com recifes submersos por toda parte. Um descuido e qualquer frota encontraria seu fim ali. E era exatamente o que acontecia. Os olhos de Al podiam ver os destroços de navios apodrecidos, mas, infelizmente, sem sinal de sobreviventes. Isso realmente estraga o clima. Astrid disse insatisfeita. Afinal, em seu íntimo corria o sangue viking, voltado para a aventura. Ser interrompida por aquela visão de Al a fez perder o interesse momentaneamente. Chega, não há nada para ver aqui. Quando chegarmos às profundezas, trate de não ficar paralisada de susto. Impossível. De tanto você me assustar, eu já nem sei mais o que é choque. Não vou ficar paralisada. Astrid deu um soco de leve no peito de Al, protestando. Al apenas sorriu e não disse nada. Assistindo ao filme, ele já sabia como era o Rei Dragão do Fogo, Morte Vermelha desta vez. Podia ser considerado um dragão bem velho. Se não fosse pelo controle que exercia sobre os bandos de dragões para que lhe trouxessem comida e mantivessem sua vitalidade. O posto de Rei Dragão já teria sido perdido há muito tempo. Além disso, ele era um velho estrategista sombrio, escondido naquele lugar sem luz, encolhido sem sair, tendo encontrado o vulcão ativo perfeito para a vida de um dragão de fogo. Se não fosse pelo protagonista precisar de um degrau para subir, ele provavelmente viveria mais algumas décadas. Deixando esses pensamentos de lado, Al finalmente sentiu na pele como era ter um meio de transporte. Fácil, elegante e ainda com uma bela garota nos braços. Não era uma experiência excelente? Aqui parece estranho. Astrid olhou ao redor, franzindo a testa. Ah? O que tem de estranho? Al perguntou com interesse. Parecia que a inteligência da futura maior guerreira do filme original não perdia para ninguém. Veja por onde passamos. Todos os dragões que voam em nossa direção parecem apavorados. Seja o covarde Gronkly ou o feroz Nader Mortal, todos nos evitam como se houvesse algo atrás deles que os deixasse com muito medo. Astrid disse calmamente. Após conviver com Al por tanto tempo, ela estava ficando cada vez mais parecida com ele em certos aspectos. Correto. Consigo sentir uma energia estranha à frente. Desde que entrei nesta névoa, ela tentou me dar ordens, mas eu as repeli todas. Quanto mais nos aproximamos, mais sinto que essa energia está errada. É muito quente e parece um pouco irritada, como se alguém tivesse interrompido sua soneca da tarde, completou Lei, compartilhando suas sensações. Clap, clap, clap. Al aplaudiu. Vocês acertaram quase tudo. Este lugar é a morada de um dragão chamado Morte Vermelha. O Rei Dragão usa a consciência para controlar os outros dragões. Aquela comida que era roubada de vocês, na verdade, serve para repor a energia dele. Mas hoje, por azar, um Gronkly comeu toda a comida escondido, o que deixou o Rei Dragão furioso e o fez engoli-lo de uma vez. E por mais azar ainda, um humano testemunhou tudo isso, deixando-o extremamente irritado. Ele acabou de ter um acesso de raiva em seu ninho e devorou um bando de dragões, explicou Al, enquanto se aproximavam do vulcão ativo. Devorou um bando de dragões? Engoliu um Gronkly de uma vez? A expressão de Astrid era de estranhamento. Esse Rei Dragão não deve ser enorme, não? É esse o lugar que você disse que me deixaria paralisada? Poxa, culpa minha, acabei falando demais e deixei você adivinhar. Mas você é muito inteligente, faz jus ao título de primeira guerreira da ilha de Berk. Al fez um sinal de positivo com o polegar. Com certeza, quem você pensa que eu sou? Astrid ergueu a cabeça com orgulho. Atenção, estamos chegando. Lei alertou em voz baixa. Em seguida, ela levou os dois em direção à entrada que levava ao interior do vulcão. Aquele humano, deve ser o filho do chefe, certo? Astrid perguntou baixinho. Inteligente. Francamente, ele não sabe o perigo que está trazendo para os habitantes da ilha? E se os dragões se revoltarem? Astrid disse irritada. Sua última ligação emocional era com Berk. Se a ilha acabasse, ela ficaria realmente triste. Al não confirmou nem negou. Afinal, o garoto era o filho do destino. Canal Gameplay. Escute áudio novel.
Capítulo 402. Observando as paredes rochosas ao redor brilhando com fogo, Astrid nem ousava falar alto à medida que entravam mais fundo. Aquela aura de ressentimento parecia vir direto contra eles, assustando Astrid a ponto de ela não conseguir se mexer. Al não teve escolha a não ser colocar a mão no ombro dela, transferindo um pouco de energia espiritual. Irmão Al, o que aconteceu comigo agora há pouco? Sentindo o frescor vindo do ombro, Astrid recuperou a calma e perguntou confusa. Você ainda é muito fraca para suportar a pressão de um rei dragão. Até aqueles dragões que fugiram o fizeram por medo. Você não seria diferente. Na verdade, Lei também deve estar sentindo um frio na barriga, não é? Tudo bem, isso deve ser considerado uma pressão de hierarquia. O medo que vem da alma é difícil de superar. Dizendo isso, Al colocou a mão nas costas de Lei, transferindo energia espiritual da mesma forma para ajudá-la a sair do estado de medo e tensão. Obrigada, mestre. Obrigada, irmão. Lei e Astrid agradeceram em sucessão. Pá, irmão Al, o que você está fazendo? Astrid sentiu um tapa forte na parte com mais carne de seu corpo. Por um momento, ela esqueceu onde estava e sua voz subiu de tom. Roar. Isso claramente perturbou o dono do lugar. Um rugido furioso veio da frente, seguido por uma onda de choque que Al dissipou casualmente. Quanto a Astrid, ela se escondeu imediatamente nos braços de Al. Pronto, depois da fúria da luz ter sido mal influenciada, a primeira guerreira de Berk também se desviou do caminho. Talvez a presença de Al tenha causado essa mudança. Afinal, no filme original ela sempre esteve sozinha, pensando apenas em vingança contra os dragões, sem ninguém para orientá-la. Por isso tornou-se a primeira guerreira. Mas agora é diferente. Com a lavagem cerebral e a companhia de Al, essa guerreira já tem alguém em quem confiar, por isso não será tão competitiva quanto no filme original. Veja só, quem mandou falar alto e ainda vir se encolher aqui por medo? Al acariciou os belos cabelos loiros de Astrid, cujas tranças nas laterais do rosto a deixavam com um ar heróico e ao mesmo tempo adorável. A culpa é sua. Por que me bateu sem motivo e ainda, naquele lugar? Isso foi para te dar uma lição. Por que agradecer por algo tão simples? São bobagens. Aprendeu a lição? Desta vez foi apenas uma pequena punição. Al disse com toda a seriedade e antes que Astrid pudesse processar, ele já falava com Lei. E você, Lei, se não aguentar, fale. Não tente fazer tudo sozinha. Não permitirei isso na próxima, entendeu? Entendido, mestre. Lei disse um pouco envergonhada. Ela realmente pensara em não causar problemas, mas isso parecia não se encaixar na definição de família. Definitivamente não faria de novo. Irmão Al, viemos aqui para eliminar esse rei dragão? Astrid perguntou curiosa. Ficava cada vez mais quente à medida que entravam, mas ela percebeu que ficar perto de Al trazia um frescor agradável, então continuou aninhada nele. Quase isso, mas não somos nós, é a Lei. A Lei? Ela sozinha? E nós? Ela não vai correr perigo? Astrid perguntou. Convivendo com Lei por tanto tempo, ela finalmente entenderá o que Al dissera na primeira aula. Dragões, assim como humanos, podem ser bons ou maus. E como Lei era tão adorável, ela não queria que ela corresse perigo. Tudo bem, Astrid, eu consigo. Lei disse confiante. Sim, Astrid, você ainda não confia na Lei? O progresso do treinamento dela já superou o seu, sabia? Além disso, a forma mais rápida de se tornar rei dragão é desafiar o antecessor. Vencendo, torna-se naturalmente o rei dragão. Quanto ao que nós faremos? Você veio desta vez para expandir seus horizontes, então apenas observe. Eu ficarei de olho na Lei. Caso ocorra algo inesperado, eu intervenho. Sem problemas. Al olhou para frente. Entre os clarões havia uma tonalidade vermelho-fogo muito mais brilhante que as outras luzes. Sem dúvida, era o rei dragão do fogo do primeiro filme. Parecia que a energia no corpo de um rei dragão era realmente superior à dos dragões comuns, confirmando suas suspeitas. Capítulo 403. A raiz da força dos dragões deste mundo reside em uma energia dentro deles que nem eles próprios percebem. Como não sabem utilizá-la, a altura que cada dragão pode atingir é fixada desde o nascimento. Foi daí que surgiu o conceito de quase rei dragão, Al agora fazia essa estimativa baseada na energia interna que via. Lei também tinha apenas a qualidade de rei dragão. Para se tornar a única soberana suprema, teria que se esforçar por conta própria. Somente dragões com essa qualidade podem desafiar um rei dragão e tomar seu lugar. Dragões comuns não conseguem. Para exemplificar, se ao nascer o dragão tem a qualificação para ser rei dragão, é como se nascesse com um grande balde vazio. Cada estágio de crescimento equivale a adicionar água a esse balde. Quando ele é reconhecido como rei dragão, recebe o impacto de uma nova energia, como se despejassem uma bacia inteira de água de uma vez, chegando perto de transbordar. A partir daí, o crescimento torna-se lento. Como os dragões deste mundo não sabem como alargar ou aumentar esse balde, eles permanecem como reis dragões a vida toda. Por outro lado, se um dragão com qualidade de rei dragão é um balde vazio, um dragão comum medíocre é apenas uma garrafa vazia. A diferença entre os dois é gritante. Portanto, se por acaso um dragão comum conseguisse matar o rei dragão anterior por sorte, ele morreria pelo impacto da nova energia ao ser reconhecido. O posto então passaria para o dragão com qualidade de rei dragão mais forte do mundo. É por isso que às vezes, em um bando de dragões, alguns indivíduos tornam-se incrivelmente poderosos do nada. É uma regra de progressão interessante. Al achou divertido após entender. Isso não seria a versão de mundo paralelo da frase, nascer bem é uma arte. Pense bem, se os dragões deste mundo tivessem contato com o cultivo ou entendessem esses mistérios, este mundo provavelmente mergulharia no caos, a menos que o Senhor do Mundo desse vantagens também aos humanos. No entanto, Al franziu a testa. Em tese, a força do Senhor do Mundo depende do próprio mundo. Se as criaturas se tornam mais fortes, o Senhor do Mundo também se fortalece. Por que haveria repressão ao crescimento das criaturas? Ele não entendia bem. Talvez a vontade do mundo e o Senhor do Mundo fossem níveis diferentes de existência? Enfim, não era necessário pensar tanto nisso agora. Ele veria quando encontrasse o Senhor do Mundo deste lugar. Al deixou essas questões de lado por enquanto e preparou-se para assistir ao espetáculo. A cerimônia de sucessão do Rei Dragão. Lei, não importa quem você encontre a seguir, terá que enfrentar sozinha, entendeu? Assim você crescerá mais rápido. Al disse, afagando a cabeça de Lei. Hein?
Por que a Lei tem que ir? Astrid perguntou confusa. Isso eu explico depois, você entenderá na hora. Este é o caminho para a Lei se tornar mais forte. Se ela não conseguir, eu intervenho. Al sorriu, pois haviam chegado. Roar, um par de olhos gigantes fixava-os lá de baixo, emitindo rugidos hostis. O monstro sentiu uma ameaça vinda daquele dragão branco no céu, como se ela pudesse matá-lo. Tendo sido cauteloso a vida toda, ele não agiu precipitadamente, mas manteve sua cabeça enorme acima do magma para observar. O Fúria da Noite do primeiro filme não era nada demais, por isso Morte Vermelha não sentiu ameaça. Mas Lei foi treinada por Al e começou a despertar sua energia interna, por isso ele a percebeu. É preciso dizer que a cautela do Morte Vermelha estava correta. Já envelhecido, ele não seria paro para Lei, embora o ambiente atual o favorecesse. Certo, Lei, pode nos deixar aqui. Vá cumprir sua missão. Al saltou das costas de Lei levando Astrid consigo, encontrando o ponto ideal para observar a batalha. Sim. Lei assentiu para os dois e quando estava prestes a partir, o Morte Vermelha, aproveitando o momento em que Al pousou, disparou lava incandescente diretamente de sua boca, carregada com a aura exclusiva dos dragões de fogo. O calor frontal fez Astrid abraçar Al com força. Não havia como evitar, ela nunca vira algo assim e estava com medo. O objetivo de Al ao trazê-la era justamente expandir seus horizontes. Se ela visse isso hoje, o treinamento de matador de dragões seria fichinha, ela passaria com facilidade. Este ambiente realmente não é adequado. A experiência de assistir ao show é péssima. Al disse calmamente. Com um brilho fluindo em suas mãos, um rastro de gelo extremo foi liberado. Tudo ao redor foi congelado instantaneamente. A lava que avançava tornou-se gelo e caiu direto no chão. Até mesmo o magma abaixo foi congelado, tornando-se uma superfície negra, deixando Morte Vermelha preso em todas as partes do corpo, exceto a cabeça. Astrid, nos braços de Al, viu a cena com a boca aberta de choque e sentindo frio, encolheu-se ainda mais contra ele. Realmente, o irmão Al era o mais forte de todos. Lei inclinou a cabeça, observando a mão de Al, como se tentasse entender o mistério por trás daquilo. Quanto ao Morte Vermelha, olhava aterrorizado para Al enquanto seu corpo preso tentava se contorcer desesperadamente para se libertar. Capítulo 404. Roar, roar, roar. O rei dragão de fogo rugia e gritava inquieto enquanto tentava se libertar, lutando desesperadamente para sair daqueles recifes. No entanto, como seu corpo era grande demais e apenas a cabeça estava para fora, ele simplesmente não conseguia aplicar força alguma. Mestre, e agora? Lei olhou para o rei dragão de fogo em sua luta e depois fixou um olhar profundo em Al. Em alguns cantos escuros da caverna, muitos pares de olhos também observavam. Parecia que alguns dragões já estavam acostumados com o temperamento do rei dragão de fogo e não fugiram em pânico. Felizmente foi assim, pois eles presenciaram a cena mais rara de suas vidas. O outrora soberano rei dragão de fogo fora derrotado por um humano fraco? Isso era simplesmente inacreditável. Claro, intimidados pela aura de Al, eles não ousavam fixar o olhar no humano por muito tempo, então seus olhos se voltavam mais para Lei e Astrid, tentando decifrar se as seguidoras de Al eram tão poderosas quanto ele. Lei não deu importância a esses olhares, mas Astrid franziu a testa e olhou ao redor. Cada dragão que estava prestes a cruzar o olhar com ela desviava a vista por vontade própria. Ela aproveitou bem a oportunidade para tirar vantagem da autoridade alheia. Cof, cof, acabei perdendo a mão sem querer. Eu não sabia que esse rei dragão de fogo era tão fraco. Sendo observado por Lei, Al soltou um riso sem graça. Ele havia prometido que Lei resolveria isso sozinha para se comunicar melhor com a energia interna, mas não esperava que o rei dragão fosse tão frágil, ficando preso e perdendo a capacidade de combate instantaneamente. Ao mesmo tempo, ele notou a atitude de Astrid. Achou graça e ao mesmo tempo sentiu que não fora em vão trazê-la, esperando apenas que ela conseguisse manter essa postura mesmo quando ele não estivesse por perto. Então, o que fazemos agora? Lei inclinou a cabeça. Já que não fora ela quem derrotou o rei dragão, o propósito não se perderá? Bem, que tal você, Astrid, vir e matar este rei dragão? Al coçou o queixo, observando o rei dragão de fogo que, sem sucesso em sua luta, agora estava cabisbaixo e desanimado. Parecia que ele havia perdido a vontade de lutar, sendo assim, valia a tentativa. Se quem o matasse não fosse um dragão, mas um humano, a posição de rei dragão passaria para o dragão com poder mais próximo ao dele neste mundo. Se sim, Lei poderia se tornar a rainha dragão, e para Astrid seria uma oportunidade de crescimento. Hein? O que eu? Astrid olhou para o rei dragão de fogo, que só de cabeça já era maior que ela. Como matá-lo? Sim, o teste de matança de dragões está próximo. Antes disso, mate este rei dragão para acumular experiência. Al disse sorrindo. Acumular experiência? O canto do olho de Astrid teve um tique. Foi a primeira vez que ouviu falar de alguém que vai caçar um rei dragão. Aquele que o chefe e os outros procuravam há tempos, apenas para acumular experiência. Antes de uma prova. Mas eu não consigo matá-lo sozinha. Olhando para a espada azul que Al lidera, Astrid não sabia se ria ou se chorava. Quando a recebeu, pensou que poderia caçar qualquer dragão, mas não esperava encontrar uma aberração como o rei dragão de fogo. Oh, esqueci. Parece que é hora de dar um upgrade na sua arma. Al notou a espada de Astrid e só então se deu conta. Ele pegou a arma das mãos dela e a brandiu casualmente. Bem, esta espada foi feita sob medida para você desde o início e você a usa há um bom tempo, então não vamos trocá-la. Enquanto dizia isso, Al segurava na outra mão um objeto redondo com um brilho prateado, que parecia bastante misterioso. Al, o que é isso? Astrid olhou para ele sem entender. Vou forjar uma arma nova para você. Acontece que tem um artefato que combina com seus atributos. Artefato? Parece ser algo muito poderoso. Embora não soubesse o que era um artefato, Astrid sentia uma atração vinda daquela esfera prateada. Parecia haver uma espécie de ressonância? O pobre rei dragão de fogo continuava rugindo ao lado. Se Lei não tivesse rosnado para ele em um momento de mau humor, ele provavelmente não teria parado até agora. Mas, de qualquer forma, seu destino estava selado. Sim, ele seria a cobaia para validar algumas teorias. Embora eu tenha aprendido apenas um pouco com a Kier, não deve haver problemas. No máximo a qualidade cai um pouco, e depois peço ajuda a ela novamente. Al pensou. O que ele precisava fazer agora era fundir as duas armas para formar uma nova que servisse temporariamente.
Quanto à esfera redonda, era naturalmente a esfera de raio obtida no mundo de A Lenda da Cobra Branca, que ele vinha guardando. Sem grandes técnicas, ao apenas acendeu chamas intensas com a mão direita e jogou a esfera de raio e a espada azul lá dentro. Começou a queimar constantemente, injetando sua própria magia para evitar que o artefato perdesse seu efeito original durante a fusão. Para falar a verdade, apenas a ousaria fazer algo assim, já que ele não dava tanta importância a esses dois itens. Se fossem desperdiçados, não haveria problema. E mesmo se ocorresse uma explosão, ele poderia tirar Lei e Astrid dali. Sem preocupações, ele resolveu criar livremente. No momento em que ela começou, Lei e Astrid prenderam a respiração. Era uma cena impressionante. Uma bola de fogo ardia intensamente sob comando humano, enquanto brilhos azuis e trovões surgiam e desapareciam em seu interior. Até o Rei Dragão de Fogo ficou intimidado, deitando a grande cabeça no chão e tremendo. Não se sabe quanto tempo passou, mas as chamas pararam, revelando o objeto que estivera envolto pelo fogo por tanto tempo. O item tinha o formato de uma espada, mas seu aspecto real era difícil de distinguir, sendo bastante misterioso. Um artefato de nível superior do tipo crescimento? Embora tenha caído um nível, acabou ficando melhor. Al disse com um sorriso. Parecia que seu fogo desempenhara um papel fundamental ali. Astrid, não fique aí parada. Venha e derrame seu sangue nela. Isso servirá como reconhecimento de mestre. Tá? Sim. Embora não entendesse o porquê Astrid obedeceu a Al, ela caminhou até a espada que emanava luz, cortou o dedo com uma faca e deixou seu sangue cair sobre ela. No instante em que o sangue tocou a lâmina, foi como se um interruptor tivesse sido ativado. A espada revelou sua verdadeira aparência. Comparada à espada azul anterior, esta possuía faíscas elétricas ao redor da lâmina, parecendo extremamente instável. No entanto, no momento em que Astrid a empunhou, tudo voltou à calma. E Astrid, ao segurar a espada, sentiu que alcançara uma ressonância com ela naquele instante. Espada do Trovão Celestial, este é o seu nome? Acariciando levemente a lâmina, Astrid murmurou. Capítulo 405. Como se respondesse a Astrid, a lâmina emitiu o som de um trovão, fazendo o ar estalar. Parecendo ter compreendido algo, Astrid empunhou a espada com firmeza. Ela recuou levemente a lâmina e, ao cortar o ar, deixou um rastro de faíscas. Lembre-se de mirar bem no alvo ao testar o golpe. Por enquanto, você só consegue usá-lo uma vez. Al disse ao lado. Sendo ele o criador da espada, conhecia perfeitamente seus atributos, por isso deu o aviso. Se o Rei Dragão de Fogo pudesse falar, provavelmente já estaria xingando. Quem maltrata um dragão assim? Primeiro prendem, depois começam a fazer coisas estranhas, com fogo e trovões celestiais. Se é para matar, que seja de uma vez. Astrid não respondeu, pois precisava manter um estado de concentração absoluta, mas conseguia ouvir o que Al dizia. Ela mudou de direção, segurando a espada do trovão celestial com a mão direita e criando um belo rastro de faíscas, apontando diretamente para o Rei Dragão de Fogo. Nuvens escuras surgiram do nada no céu, e, olhando de perto, era possível ver faíscas elétricas nelas. Teria sido causado pela fusão da espada agora há pouco? Al pensou ao olhar para as nuvens. Ao mesmo tempo, ele lançou o selo do pulso direito para bloquear temporariamente a percepção do Senhor do Mundo. Enquanto este não fosse perturbado, jamais notaria o que ocorria. Al ainda não terminara de explorar este mundo, e um encontro prematuro não seria bom. Rugido do trovão. Com um rápido movimento da espada azul, as nuvens no céu pareceram responder, lançando um pequeno relâmpago na direção do golpe. Junto com as faíscas da espada do trovão celestial, formou-se um corte de energia em chamas que varreu tudo. Uma luz branca preencheu instantaneamente a caverna. Exceto por Al e Astrid, todos os seres fecharam os olhos instintivamente. O estrondo rompeu os céus e a luz branca brilhou para o mundo. Se alguém olhasse de fora para aquele lugar misterioso, veria um clarão vindo das profundezas. Roar. A luz branca cobriu tudo, mas o lamento de agonia do Rei Dragão de Fogo pôde ser ouvido claramente. Os dragões escondidos na caverna ficaram mortos de medo com a cena. Alguns fugiram desesperadamente e se feriram nas paredes. Outros se prostraram no chão, preparando sua lealdade à nova Rainha Dragão, e havia quem observasse excitado, preparando-se para herdar o trono. Já que achavam que o rei fora morto por humanos, acreditavam que o posto estava vago para a sucessão. Lei, estão me ignorando. O trovão cessou, a luz branca desapareceu e tudo voltou à calma. Astrid, que causara tudo aquilo, sentiu as pálpebras pesadas. Mal conseguia segurar a espada e seus passos estavam vacilantes, tentando manter o equilíbrio. Ela queria se virar, queria ver o olhar de aprovação de Al, mas por que era tão difícil? Sem forças. Astrid caiu lentamente e antes de fechar os olhos, sentiu o peito quente atrás de si e aquele sorriso suave. Por fim, desmaiou com um sorriso no rosto. Al olhou para a cabeça carbonizada não muito longe, para a expressão confusa de Lei e para a jovem em seus braços. Parece que o crescimento desta vez foi considerável. Recolhendo a espada do trovão celestial que Astrid deixará cair, Al a pegou no colo com facilidade e acenou para Lei. Mestre, Lei aproximou-se, ainda sem entender. Prepare-se, agora é a sua vez. Prepare-se para despertar de uma vez aquela energia no seu corpo. Al olhou para o corpo do Rei Dragão de Fogo enterrado nas cinzas vulcânicas. Dele saiu uma energia quase imperceptível que voou em direção ao céu, como se retornasse à origem ou buscasse um novo hospedeiro. Se Al não estivesse observando atentamente, dificilmente teria notado. Sério? Ótimo. O que eu preciso fazer? Lei disse animada. Apenas espere um momento. Al sorriu. Como ele previra, se o Rei Dragão não fosse derrotado por outro dragão, aquela energia buscaria o dragão mais próximo do nível de rei para a sucessão. Ela agora voava rapidamente em direção a eles, claramente destinada à Lei. Certo. Observando a energia voar cada vez mais rápido, Al franziu levemente a testa. Quando ela estava prestes a se aproximar, ele estendeu a mão direita. A formação das 5 almas, que estivera escondida desde que as nuvens se dissiparam, apareceu do nada e confinou aquela pequena energia.
A energia presa, como se sentisse algo, começou a colidir contra a restrição da formação, o que permitiu que Lei também a visse. Mestre, o que é isso? Al não respondeu. Ele convocou a formação das 5 almas de volta, e a energia confinada ficou sob seu domínio. Após examiná-la de perto por alguns minutos, Al teve vontade de xingar. Isso é que é o Senhor do Mundo? É apenas um bando de manipuladores. Capítulo 406. No início, Al não entendia muito bem, mas pensando melhor, isso não deixava de ser uma regra. Na verdade, Al viu naquela energia apenas uma forma de vontade. O método usado pelo Senhor do Mundo para controlar as criaturas do mundo era uma marca de vida. Isso servia para garantir que as criaturas do mundo não superassem o próprio Criador. Em vez disso, o crescimento delas impulsionaria o crescimento do Senhor do Mundo. Era um tipo de mecanismo. Comparando-se a esses senhores do mundo, Al sentiu que não era muito diferente. Afinal, qualquer um que tivesse intimidade física com ele se livraria da marca de vida original para receber a dele. Ele também poderia substituir a marca ativamente, mas não era tão eficaz quanto o contato físico. Como Astrid agora, se houvesse essa intimidade, a constituição física dela melhoraria drasticamente, pois o que lhe faltava não era pouco. Mas um ponto positivo é que elas eram os amores de seu coração, seres a serem protegidos. E com a sua marca de vida, elas poderiam aprender tudo o que ele sabia, inclusive sistemas de diferentes mundos. Isso não deixava de ser algo bom. Ele não sabia quando ganhará essa habilidade. Talvez tenha sido ao saquear a fonte do mundo de ovelhas e lobos pela primeira vez. Mestre, mestre, o chamado de Lei trouxe Al de volta à realidade. Ah? Espere um pouco, ainda preciso processar algo aqui. Vendo Lei fixada na energia confinada em sua palma com um olhar cheio de desejo, Al balançou a cabeça e riu, realmente. A tentação para as criaturas deste mundo era imensa. Não era de admirar que alguns dragões não resistissem à ganância e tentassem lutar por ela. Agora mesmo, Al tivera que abater alguns casualmente para fazer os outros dragões recuperarem a sanidade. Observando a energia presa na formação das 5 almas, Al injetou uma pequena quantidade de magia e sua própria marca de vida. Ora, que lógica teria sua montaria servir a outra pessoa? Naturalmente, ele iria apagar a marca original e substituí-la pela sua. Nota: exceto pelo Senhor do Mundo, nenhuma criatura pode perder sua marca de vida. Perdê-la significa morte. A marca de vida do protagonista pertence a ele mesmo do início ao fim. Luzes giravam dentro da formação enquanto Al segurava Astrid e injetava magia ao mesmo tempo. Ele sentiu que quando a capacidade de algo supera em muito o nível original do mundo, coisas incríveis acontecem. Claramente a espada do trovão celestial forjada por Al, embora fosse apenas um artefato de nível médio, era algo muito além deste mundo que sequer possuía um sistema de forja. Por isso permitiu que Astrid invocasse o trovão celestial com sucesso, o que resultou no abate do rei dragão e no esgotamento físico de Astrid. Afinal, o poder dos céus e da terra não é fácil de dominar. Embora Astrid estivesse desmaiada, o impacto do trovão não terminara. Estando no centro do estrondo, ela recebeu influências positivas. Se a sensação não estivesse errada, havia uma pequena corrente de trovão celestial refinando a constituição física de Astrid agora. Isso era mais eficaz do que qualquer elixir do sistema, e de graça. Ainda bem que ele usou a formação das 5 almas para bloquear a energia. Caso contrário, o Senhor do Mundo seria o primeiro a notar tal evento. Pronto, deve estar certo agora. Sentindo que a energia começava a se acalmar e não era mais tão estável, Al olhou de perto. Confirmou que a substituição da marca de vida fora concluída e liberou a restrição. Ao ser liberada, a energia permaneceu no lugar, como se esperasse ordens de Al. Certo, agora pode entregar essa energia para a Lei, Al disse apontando para ela. Assim que terminou de falar, a energia voou para dentro do corpo de Lei num piscar de olhos. Hein? Isso é, sinto meu corpo transbordando de poder. Como esperado, após a entrada da energia, Lei disse a frase clássica de todo protagonista de anime ao ganhar poder. Lentamente uma luz branca cristalina começou a emanar da superfície do corpo de Lei. Ela fechou os olhos levemente, como se estivesse saboreando a sensação. Ao mesmo tempo, o temperamento de Lei mudava sutilmente. Ela parecia mais como uma rainha. Olhando para os dragões na caverna, independentemente de já terem demonstrado submissão antes, todos agora estavam prostrados no chão, com as asas recolhidas, olhos fechados e cabeças baixas em sinal de respeito. O que parecia algo humilhante para a dignidade de um dragão, Al agora via como orgulho nos rostos deles. Realmente, um mundo estranho. Al observava a mudança com interesse. Em outros mundos, os dragões eram orgulhosos ao extremo. Quando haviam agido assim, parece que é hora de procurar aquele mundo oculto. Olhando para o horizonte, Al pensou. Capítulo 407. Irmão Al, você acha que estou bem assim? Astrid parou diante de Al e deu uma voltinha, mostrando a roupa que estava vestindo. Era uma vestimenta especial. Lembrava um pouco os trajes de batalha de animes, leve, bonita e sem detalhes exagerados, mas o mais importante, não atrapalhava em combate. Bem, eu achei muito bonita. Antes que Al pudesse falar, Lei, sentada em um tapete ao lado, tomou a palavra. Após se tornar uma rainha dragão, a imaturidade de Lei havia praticamente desaparecido. Agora, embora por fora parecesse um mascote adorável, por dentro sua mentalidade aproximava-se cada vez mais de uma soberana. Se não fosse por hoje ser um dia especial, ela provavelmente estaria tentando bater o recorde de gravidade na sala de treinamento. Já havia se passado uma semana desde a expedição para abater o Rei Dragão de Fogo, e hoje era o dia em que Astrid realizaria sua prova de abate de dragões aos 16 anos. Embora tivesse essa idade, o desenvolvimento físico de Astrid já superava em muito de uma garota comum. Seu corpo fora moldado perfeitamente por elixires espirituais e sua aura subira de nível após ser temperada pelo trovão celestial. Em termos comuns, ela estava muito mais feminina. A roupa que ela usava fora um presente especial de Al para que ela pudesse ter um excelente desempenho na prova. O traje em tons de azul e branco, combinado com os cabelos loiros presos em tranças laterais feitas com cuidado e a espada do trovão celestial em mãos, fazia com que Astrid de agora parecesse muito mais uma guerreira do que a versão final do filme original. No mínimo, o charme feminino emanava dela a cada momento. Sim, está linda. Ao ser questionado, Al não economizou nos elogios. Hehe, que bom.
Se você ousasse dizer que não está bonita, eu te batia. Astrid agitou os punhos em uma ameaça brincalhona. Ela ainda mantinha um ar travesso e adorável. Você, hein? Sempre prioriza o mestre. Nem percebe que tem um dragão aqui morrendo de ciúmes. Lei disse preguiçosamente. Tornar-se rainha dragão mudou-a bastante. Ao menos ela não era mais como uma folha em branco e já começara a provocar Astrid. Está bem, está bem. Obrigada pelo elogio, Lei. Astrid finalmente se virou para responder. Superficial. Lei revirou os olhos e então avisou seriamente. Tome cuidado na prova de hoje. O mestre tem razão. Realmente existe outro forte candidato ao trono de rei dragão nesta ilha. Se as coisas ficarem difíceis, desista, entendeu? Parecia que Astrid não sentia piedade pelo abate de outros dragões. Sua ternura era reservada apenas para sua família. Sim, sim. Você já disse isso ontem, e o irmão Al também comentou. Aquele sujeito não vai aparecer facilmente. Enquanto aquele tonto do soluço não estiver em perigo, nada será acionado. Como é mesmo? Há um evento canônico? Realmente. O irmão Al sempre diz essas coisas que ninguém entende. Astrid queixou-se. Haha, você entenderá naturalmente com o tempo, não tenha pressa. Al acenou com a mão, sem dar muitas explicações. A propósito, o chefe disse que reservou um lugar para você e espera que você vá sem falta. Sentando-se ao lado de Al, Astrid finalmente transmitiu o recado. Um lugar para mim? Você contou a eles que nós abatemos o rei dragão de fogo? Sim, porque isso ajuda a tranquilizar o povo. Astrid olhou cautelosamente para Al antes de continuar. Tudo bem, não é? Haha, eu não pedi segredo, pode contar se quiser. Língua? Ao ver que Al realmente não se importava, Astrid relaxou e mostrou a língua de forma brincalhona. Certo, está quase na hora, precisamos ir. A sombra ao lado oscilou levemente, ninguém notou, exceto Al. Ah? Ele pretende trazer o Fúria da Noite para provar algo a todos? Al pensou consigo mesmo. Aquela sombra era o soldado de sombra que monitorava Soluço e o Fúria da Noite. Se ele voltou, significava que Soluço estava retornando com Banguela. Muito bem, vamos lá. Astrid estava animada, pois, após o dia de hoje, finalmente poderia partir em aventuras com o irmão Al. Embora sentisse certa saudade da ilha de Berk, a natureza viking é aventureira e tendo a chance de ir com ele, ela não hesitaria. Lei, você fica cuidando da casa e de quebra, fique de olho na Astrid. Após falar com Lei, Al também saiu. Lei permaneceu deitada preguiçosamente no tapete. Parecia não estar fazendo nada, mas todos os dragões da ilha estavam sob sua percepção. A qualquer sinal de movimento estranho, ela assumiria o controle mental. Essa era a habilidade única que despertara ao se tornar rainha dragão. Um poder espiritual avassalador que permitia o controle sem necessidade de proximidade física. Treinar é muito bom. Olhando para a porta da sala de treinamento, Lei fechou os olhos novamente. Ela compensaria o tempo de treino perdido assim que o assunto de Astrid fosse resolvido. Capítulo 408. Quando Astrid entrou na arena cercada por uma grande grade de ferro, os outros participantes da prova já estavam lá. Na verdade, não eram muitos. O arrogante e presunçoso Melequento, a bruta e mimada bruta dos gêmeos Cabeça Quente, o não tão brilhante gêmeo homem Cabeça Dura, o nerd atrapalhado e medroso que amava estudar dragões, Perna de Peixe, e por fim, o filho do chefe, magricela e discreto, Soluço, o escolhido pelo destino. No momento em que Astrid entrou, a arena explodiu em aplausos. O motivo era simples, seu porte e beleza eram os maiores da ilha. Como ela raramente saía da barreira mágica, poucos sabiam que ela mudará tanto. Aquela era praticamente sua primeira aparição pública para todos os moradores. Alguns rapazes de 20 e poucos anos já planejavam como cortejá-la. Rapazes, não briguem, essa é minha. Um jovem gritou, sendo imediatamente ridicularizado por quem estava ao lado. Você? Se você tivesse chance, eu também teria. O quê? A confusão foi apaziguada quando os adultos repreenderam os jovens. No entanto, os olhares para Astrid não eram mais desrespeitosos, mas sim carregados de certa reverência. Tis, com essa pele tão branca, vai acabar morrendo de susto daqui a pouco. Cabeça Quente disse com desdém e inveja. Você só está com inveja porque ela é bonita. Cabeça Dura rebateu impiedosamente. Aquele solteirão convicto não parecia entender nada de romance. Está vendo? Aquela mulher será minha mais cedo ou mais tarde. Melequento se gabava para Perna de Peixe e Soluço, falando baixo com medo de ser ouvido pelo demônio que treinava Astrid. Astrid? Soluço estava distraído, focado em seu plano. Ele deu apenas uma olhada rápida e abaixou a cabeça. Seu pai, o chefe, dissera que alguém resolvera o problema do grandalhão, mas ele não acreditava. Como algo tão grande poderia ser derrotado por uma única pessoa? Por isso, ele voltou lá com Banguela para conferir e viu que o local estava cercado por dragões, impedindo sua aproximação. Isso reforçou sua ideia de que o tal homem mentira para o seu pai. Se os dragões estavam se agitando, estavam planejando algo. Ele precisava convencer o pai a não ferir os outros dragões, e sentia que era o único capaz de fazer isso. Bocão. O chefe, sentado no assento principal, chamou animado ao ver Astrid. Bocão entendeu o sinal e pediu que trouxessem outra cadeira, enquanto ele mesmo procurava por uma certa silhueta. Ao ver o chefe tão empolgado, a grande sacerdotisa achou exagero, mas não disse nada. Guerreiros exemplares mereciam tratamento diferenciado. Além disso, diziam que aquele homem matara um dragão terrível no meio da horda. Um jovem promissor. A silhueta de Al não era difícil de encontrar, devido ao seu cabelo prateado chamativo, mas ele não queria ser observado como uma atração de circo. Para evitar problemas, ele já estava sentado no galho de uma árvore próxima, usando invisibilidade. Seu foco estava em Soluço. Era a primeira vez que via o protagonista desde que chegara àquele mundo e não pôde deixar de observar. Ele notou um redemoinho dourado tênue sobre a cabeça do rapaz. No Oriente, isso seria chamado de aura imperial. Sorte dourada? Com razão, já que esta história tem apenas um protagonista masculino, o mundo favorece. Após observar um pouco, Al perdeu o interesse. Contanto que não o matasse, o mestre mundial não perceberia. O importante era manter a direção geral da história. Não demorou muito para que Bocão subisse ao palanque e anunciasse as regras da prova. O vencedor ganharia a chance de enfrentar o pesadelo monstruoso sozinho em combate.
Isso empolgou a todos, pois o pesadelo monstruoso era extremamente temperamental. Diziam que eram necessários 3 vikings para capturá-lo, e a forma de passar na prova era abater um Gronkli. Embora o Gronkli fosse considerado fácil de abater, para aqueles novatos que acabavam de sair do treinamento, não era uma tarefa simples, exceto para Astrid e Soluço. Capítulo 409. Muito bem, jovens guerreiros, seu teste chegou. Após uma introdução um tanto longa, Bocão finalmente anunciou o início da prova e retirou-se para o lado do chefe. Uma grande porta de ferro no lado oposto da arena circular foi aberta lentamente, revelando uma silhueta verde escura. E então, assim que Bocão se aproximou, o chefe perguntou ansioso. Ele procurara-o por toda parte e não o encontrara. Pediu que Bocão desse uma olhada enquanto anunciava as regras. Caso contrário, por que gastar tempo anunciando regras que todo viking conhece desde a infância? Quanto ao motivo de ele mesmo não ir procurar, isso causaria um alvoroço. Mas pelo visto, o homem não queria se juntar à festa. Bocão balançou a cabeça com certa lamentação. Não tem problema, pessoas poderosas têm personalidade. Além disso, confiamos Astrid a ele. Esperamos que ele se lembre desse gesto no futuro e nos ajude em momentos difíceis. O chefe suspirou e tocou no ombro de Bocão, talvez consolando a si mesmo. Pessoal, eu tenho uma ideia, querem ouvir? Enquanto o portão se abria, todos, exceto Astrid, reuniram-se em volta de Soluço. Após o treinamento com Bocão, os feitos heróicos de Soluço já eram conhecidos em toda a ilha. A ideia de que pessoas pequenas não podiam ser grandes caçadores de dragões fora provada errada. A força do filho do chefe fora subestimada, e os moradores comentavam com entusiasmo sobre como os dragões pareciam se render diante dele. Astrid, é claro, desdenhava disso. Ela mesma cortara a cabeça de um rei dragão uma semana antes. Embora tivesse sido apenas o golpe final, era o suficiente para sua honra viking. Ela acreditava que um dia abateria um rei dragão sozinha, mas os outros treinaram com Soluço e viram sua evolução de perto. Melequento, o falastrão, até tentava levar o crédito pelo crescimento de Soluço, embora ninguém acreditasse. Ei, amigão, qual o plano desta vez? Melequento passou o braço pelo ombro de Soluço de forma ruidosa. Os gêmeos ficaram em silêncio, cientes de que era uma competição individual. Perna de Peixe olhava para Astrid, que se mantinha afastada daqueles rapazes barulhentos, querendo convidá-la, mas sem coragem. Gronkli, não tem dificuldade nenhuma. Melhor ler um pouco. Ao escondeu a mão atrás do tronco da árvore, em um flash rápido, um livro apareceu e desapareceu. Se alguém visse, acharia que foi um reflexo. O livro era a enciclopédia que o gordinho lhe dera. Vejamos o que temos aqui. Bocejando, folheou o livro distraidamente. Percebeu que os vikings fizeram um bom trabalho registrando e classificando dragões ao longo dos séculos. As classes eram: 1. Classe Relâmpago, Fúria da Noite e Estridente. 2. Classe Rastreadora, Nader Mortal, Chifre Etronante. 3. Classe Afiada, Corta Nuvens, Lenhador, Ferrão Veloz. 4. Classe Rocha, Gronkli, Esmaga Ovos, Grito Mortal. 5. Classe Marinha, Tamborvão, Escaldante, Choque Marinho. 6. Classe Mistério, Zíper Arrepiante, Asa de Sombra, Voo da Morte, Fumaça Sufocante, Transformasa. 7. Classe Brasa, Pesadelo Monstruoso, Terror Terrível, Muda-Costa, Tufão Meru, Verme de Fogo. Era um guia bem completo. Al notou que a raça Fúria da Luz era ainda mais rara que a do Fúria da Noite, pois nem constava no livro. Enquanto Al lia interessado, a prova na arena prosseguia. Ei, escutem, quando o Gronkli sair nós podemos. Justo quando Soluço ia explicar seu plano de forma sutil, ele parou e gritou. Ei, pare agora. Ele teve que interromper a explicação. Os outros olharam para trás confusos e no mesmo instante, a arena inteira explodiu no aplauso mais caloroso de todos. Capítulo 410. Aplausos e vivas ecoavam por todo o local. Ao olharem para trás, todos viram Gronkli caído no chão e só então perceberam o que havia acontecido. Perna de Peixe permaneceu de boca aberta o tempo todo, sem saber o que dizer. Afinal, ele fora uma testemunha ocular de todo o processo, embora esse processo tenha durado menos de 3 segundos. Uhul! Astrid, 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 o mulher guerreira, mulher guerreira, mulher guerreira. Ela com certeza será o orgulho dos vikings. Os vikings do lado de fora da arena circular gritavam a plenos pulmões. Astrid apenas guardou a espada do trovão celestial e fechou os olhos calmamente. Realmente, a sensação é um pouco diferente agora, pensou ela. Se fosse a antiga Astrid, estaria comemorando com euforia, mas agora sentia que tudo aquilo era apenas o esperado. Cof, cof, eu declaro que a vencedora deste teste é... Bocão, tendo finalmente recuperado a compostura, preparou-se para anunciar o resultado. Ele não imaginava que terminaria tão rápido. Desde o momento em que Astrid sacou a espada até o fim, passaram-se apenas cerca de 5 segundos e o Gronkli já estava nocauteado. Era difícil acreditar que há poucos meses, ela mal conseguia brandir um pequeno machado. Isso fez Bocão lembrar-se de Al. De fato, o monstro só poderia treinar outro monstro. Ao mesmo tempo, sentiu um lamento. Era uma pena que aquele homem não estivesse disposto a ensinar mais ninguém. Caso contrário, não precisariam se preocupar com a segurança da ilha pelos próximos 30 anos. Espere. Justo quando Bocão ia pronunciar o nome, uma voz dissonante surgiu, interrompendo os vivas e as palavras que ele estava prestes a dizer. Ei, você enlouqueceu? Melequento olhou espantado para Soluço ao seu lado. Ele sentia que agora todos os olhares da arena estavam voltados para eles. Soluço o ignorou e caminhou passo a passo até ficar bem em frente a Astrid. Ele nem sabia que podia ser tão corajoso. Astrid abriu os olhos e olhou para o filho do chefe. O que foi? O tom de voz dela era plano, parecendo não se importar nem um pouco com o olhar inquisitório do rapaz. E Soluço,
O chefe não resistiu e levantou-se, indo para o lado de Bocão e gritando em um tom severo. Quem sabia se Al estava por perto? Não podia haver erros. Por quê? Soluço ignorou o pai e perguntou fixamente a Astrid. Eu apenas cortei a carapaça dele. Ele desmaiou apenas por causa da dor intensa. Embora a pergunta de Soluço fosse vaga, Astrid, que já havia recebido spoilers de Al sobre a personalidade dele, sabia exatamente do que ele estava falando. Sua resposta era verdade. Após sofrer a lavagem cerebral da lógica distorcida de Al, sua sede de sangue realmente diminuiu, embora ela não fosse uma santa. Ela não hesitaria em ser implacável quando necessário. Desta vez, poupou a vida do Gronkly porque ele não representava uma ameaça real. O formato da competição apenas exigia o confronto. Não havia necessidade de um golpe fatal. No entanto, aquele dragão dificilmente voltaria a voar nesta vida. Você não sabe que, hein? O que você disse? Soluço, que estava prestes a fazer um longo discurso, travou subitamente sem saber o que dizer. Ele não morreu? Sim. Agora, por favor, deixe o Bocão anunciar o resultado e reordenar o local. Não vamos desperdiçar o tempo de todos, pode ser? Vendo que Soluço ainda queria dizer algo, Astrid franziu a testa e o interrompeu diretamente. Soluço, sem saber mais o que falar, voltou obedientemente para o seu lugar. Ao mesmo tempo, sua mente fervilhava. Nada mal, hein? Já foi logo falar com a minha futura esposa? O que achou? Ela combina muito comigo, não acha? Assim que Soluço voltou, Melequento passou o braço pelo ombro dele e sussurrou. Soluço não respondeu. Ele apenas continuou olhando para Astrid, com uma ideia surgindo gradualmente em seu coração. Talvez, hoje ele não precisasse fazer o Banguela aparecer. Afinal, havia outra pessoa que como ele percebera a verdadeira natureza dos dragões. Isso deu a Soluço um sentimento instantâneo de identificação. Quanto mais olhava para Astrid, mais ela lhe parecia agradável. Cof, eu declaro que a vencedora deste teste é Astrid. No palco, Bocão viu que Soluço parou com a cena e, após um sinal do grande sacerdote, anunciou novamente. No entanto, ao seu lado, o chefe franziu a testa. Astrid à parte, por que Soluço estaria tão preocupado com o bem-estar de um dragão? Em cima de um tronco de árvore, Al já previa que Astrid passaria pelo teste com facilidade. Ele agora segurava aquele manual ilustrado, lendo com interesse e um sorriso nos lábios. Pelo canto do olho, observou casualmente o Banguela escondido atrás de uns arbustos ali perto. Um Fúria da Noite? Sua sorte não era nada fraca, de fato, o futuro dragão alfa. Capítulo 411. Após cerca de 1 hora, a arena circular de testes foi finalmente preparada de novo. O pesadelo monstruoso já estava atrás das grades. As pessoas que estavam conversando ficaram subitamente entusiasmadas, pois Bocão subiu novamente ao palco elevado. Isso significava que a glória final do testado estava chegando. Aos 16 anos, ela cortaria sua primeira cabeça de dragão. Ouvindo esses comentários, Al, sentado preguiçosamente na árvore com a mão apoiada na cabeça, apenas sorriu. Se eles soubessem que a primeira cabeça de dragão que Astrid cortara fora a de um imponente rei dragão, como reagiriam? Cof. Senhores, estamos todos aqui hoje para testemunhar o nascimento de mais um guerreiro caçador de dragões. Todos conhecem as regras, então não direi muito mais. A seguir, vamos dar as boas-vindas a Astrid. E Astrid. Os gritos da plateia eram incessantes. Afinal, 1 hora antes eles haviam testemunhado a cena chocante dela derrotando o Gronkly em 3 segundos. Isso era algo inédito na história dos Vikings. Eles presenciaram um milagre, e agora esse milagre poderia continuar. Ei, cara, você também se interessou pela Astrid? Vou logo te dizendo, ela é minha mulher prometida. Na arquibancada, Melequento abraçou Soluço pelo ombro e disse isso, mas seu jeito nervoso de olhar para os lados traía seu verdadeiro estado de espírito. Por algum motivo, ele sentia um medo inexplicável daquele homem que estivera ao lado de Astrid naquele dia, como se temesse que suas palavras fossem ouvidas por ele. Não. Soluço, ao ser questionado, não soube como responder. Seu olhar agora há pouco realmente fora um pouco diferente, mas não seria aquilo o reconhecimento de quem encontrou uma alma gêmea? Como poderia ser paixão? Soluço sorriu e não levou as palavras de Melequento a sério, principalmente porque ele mesmo não achava que Astrid se interessaria por um homem como ele. É? Que bom. Você sabe que a mulher de um amigo não se toca. Melequento continuou falando sem parar. Os gêmeos ao lado estavam impacientes, enquanto Perna de Peixe olhava ao redor, parecendo procurar por Al, mas sem sucesso. Astrid, ao ouvir Bocão chamar seu nome, caminhou passo a passo da entrada da arena circular para dentro. Ignorando os gritos, ela olhou para um lugar específico, uma árvore discreta atrás da multidão. O irmão Al dissera que estaria lá. Embora não pudesse vê-lo, Astrid sentiu que ele certamente estava lá. Pensando nas aventuras que teria com Al em breve, ela não pôde evitar um sorriso radiante, o que fez muitos na arquibancada suspirarem encantados. Finalmente o local voltou ao silêncio. Muito bem, vamos ver quem é o oponente de Astrid, o pesadelo monstruoso. Bocão disse emocionado. Ele não esperava ver tal cena. Era realmente emocionante. Uhul! E desta vez os gritos foram ainda mais intensos. Como guerreiros vikings, eles sabiam quem era o pesadelo monstruoso, ele era um oponente formidável. No local, 2 ou 3 vikings estufaram o peito com orgulho. Embora tivessem ferimentos enfaixados, isso não diminuía sua bravura. Claramente, eles eram os heróis que participaram da captura da fera. Capítulo 412. Roar. No momento em que o portão de ferro foi completamente levantado, uma cabeça surgiu. Seus olhos amarelo-alaranjados tinham veias de sangue, indicando que ele havia lutado muito dentro da gaiola. Nos cantos da boca havia presas afiadas e na parte de trás do pescoço, adornos que pareciam uma gola de penas, conferindo-lhe uma aparência majestosa e imponente, sem perder a estética. A cor do corpo era, naturalmente, um vermelho ardente como fogo, lembrando o sol nascente, o que impunha temor. Desde o momento de sua entrada, os aplausos e vivas do lado de fora da jaula superaram até o som da entrada de Astrid. O que fazia questionar se a inclinação desses guerreiros vikings não era um tanto exagerada.
Ignorando os sons da arena, Astrid segurou firme a espada do trovão celestial. Ela não utilizou o escudo, o machado ou o martelo de ferro oferecidos na arena. Usava apenas a sua espada. Não por outro motivo, mas aquela espada já havia cortado a cabeça de um rei dragão. O que dirá deste pequeno dragão de fogo? O pesadelo monstruoso bufava pelo nariz e pela boca. Estar preso naquela masmorra úmida e escura fora extremamente desconfortável. Ele mal conseguia dormir. Aqueles humanos malditos o atacaram enquanto dormia, que covardia. No momento em que viu a luz novamente, ele só queria vingança. Por sorte, viu Astrid parada bem à sua frente. Uma aura assassina condensava-se lentamente. Ele era um dragão que não costumava usar muito cérebro, caso contrário, como teria sido capturado tão facilmente por humanos? Mas ao ser libertado, parecia não ter aprendido a lição. Foi tão estúpido a ponto de não. Na verdade, esqueceu completamente seus pontos fortes e escolheu aproximar-se de Astrid para um combate corpo a corpo. Talvez quisesse esmagar aquela humana com um golpe de pata. Astrid observava os passos do dragão. Diferente do Gronkly, que era preguiçoso e pequeno, este pesadelo monstruoso era enorme e sua velocidade ficava limitada naquele espaço pequeno, impedindo-a de desferir um golpe fatal imediato como fizera antes. No entanto, Astrid sorriu. Já que você não vai cuspir fogo diretamente, não me culpe. Astrid ergueu a espada do trovão celestial à sua frente e, ao dar as costas para o público, começou a ativar o próprio trovão da espada. Faíscas cortaram o espaço à sua frente, chocando-se exatamente com o pesadelo monstruoso que avançava. Parecia que o oponente estava vindo se suicidar por conta própria. Um zumbido nítido ecoou antes que todos pudessem reagir. O pesadelo monstruoso chocou-se violentamente contra um lado da arena circular, chegando a deformar a parede. Uau! E umf. Primeiro houve um silêncio absoluto, depois surgiram assobios de todos os lados. Era realmente excitante. O pesadelo monstruoso levantou-se novamente arfando, mas desta vez o som era puramente de dor. No rosto do dragão, uma cicatriz terrível aparecerá, estendendo-se do pescoço até o olho direito. O sangue jorrava, umedecendo metade de sua face. Sim, o chefe assentiu satisfeito. Ele já estava conformado. Como Astrid iria embora de qualquer jeito, não ia mais se martirizar, bastava apreciar o teste de caça ao dragão. Hein? Ao contrário da satisfação do chefe, Soluço agora tinha um enorme ponto de interrogação sobre a cabeça. O que ela está fazendo? Ela não pode fazer isso. Soluço gritou, soltando-se de Melequento que o abraçava para comemorar. Ele atravessou a multidão e chegou ao local onde os competidores aguardavam para entrar. Ele queria abrir a jaula novamente, ele precisava entrar. No entanto, ninguém ali ia ajudá-lo. Abrir o portão de ferro? Por conta própria. Não brinque. O nome de Fracote não era apenas força de expressão. Pai. Somente ele pode parar isso, preciso explicar para ele logo. Sem sucesso em suas tentativas, Soluço queria que Astrid parasse, mas percebeu que sua voz não chegava até ela. Em meio à sensação de impotência, finalmente teve uma ideia que parecia totalmente absurda. Roar. O ferimento no olho direito não fez o pesadelo monstruoso recuar, pelo contrário, despertou sua ferocidade. No entanto, desta vez ele foi mais esperto. Não partiu para o combate corpo a corpo, mas começou a cuspir fogo continuamente de longe. Sem meios de defesa pesada, Astrid não teve escolha a não ser usar sua velocidade para esquivar-se e tentar aproximar-se. Parece que terei que ensinar algumas técnicas de defesa também, disse-ao calmamente, observando Astrid esquivar-se com agilidade. Seus olhos, porém, voltaram-se para o outro lado, onde Soluço tentava abrir caminho por entre a multidão para chegar ao chefe e contar sua ideia. Assim não dá. Mais uma vez usando a espada do trovão celestial para cortar as chamas expelidas pelo dragão, o fogo dividiu-se em dois ao passar por Astrid. Uma onda de calor fez o suor escorrer pela testa dela. Esquivar-se não consumia muita energia, mas continuar assim não era o caminho. Sempre que ela tentava se aproximar, o dragão batia as asas e voava para outro lugar, deixando-a sem opções. Mas o que mais ela poderia fazer? O cheiro de sangue na arena ficava cada vez mais forte. A respiração do pesadelo monstruoso já não era tão fluida quanto antes. A cada jorro de fogo, fumaça preta saía de sua boca. Sua expressão também mostrava que estava suportando muita dor. Droga, não posso usar aquele golpe, senão vou causar problemas para o irmão, pensou Astrid, ansiosa. Se ela pudesse usar o mesmo golpe com que cortar o rei dragão, seria ótimo, mas o poder daquele golpe era muito grande. O estrondo seria chocante demais e causaria problemas desnecessários. Caso contrário, aquele golpe devastador resolveria tudo rapidamente. Roar. Após mais alguns minutos de impasse, o pesadelo monstruoso finalmente não aguentou mais. Embora não gostasse de pensar muito, isso não significava que não temia a morte. Diante da morte iminente, ele escolheu fugir. Ele já havia queimado cerca de 10 pequenos buracos na grade de ferro acima da arena circular. Bastava mais um golpe no último ponto e a restrição do céu sumiria. Se não podia vencer, não sabia fugir. Assim, enquanto Astrid cortava as chamas, o próximo alvo do dragão não foi ela, mas sim o último ponto intacto da grade. Uma serpente de fogo saiu da boca do dragão. Fora da jaula, devido ao calor intenso, a multidão já havia se afastado bastante, exceto Soluço, que corria em direção ao chefe. E as chamas, por coincidência ou não, pareciam ir direto para ele, como se o dragão o tivesse alvejado de propósito. Droga! Quem viu a cena tentou correr para puxar Soluço. Bocão correu apressado e o chefe avançou desesperadamente em direção ao filho. Bum! Rolou. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Vendo que o dragão se distraíra, Astrid aproveitou a oportunidade imediatamente. Antes que ele pudesse cuspir fogo novamente para afastá-la, ela ergueu a espada do trovão celestial com força e golpeou o pescoço do dragão. A cabeça rolou e o sangue espirrou no rosto de Astrid. Naquele momento, ela sentiu um alívio imenso, o alívio após uma grande batalha e a alegria de vencer por sua própria capacidade. Ela conseguiu. Quanto ao Soluço, ela sabia que havia um dragão protegendo nas sombras. Nada de ruim aconteceria. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado.
Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.